Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa. Bem-vindo ao canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios culturais, enfim. É uma forma de ajudar ao professor e à professora da escola dominical com alguns subsídios para que ele enriqueça a sua aula diante da classe. Para você que está chegando agora, bem-vindo ao canal. Inscreva-se no canal, assine o sininho para que você possa receber notificações de vídeos novos postados recentemente. Você pode acessar a playlist das lições dos jovens e rever todos os vídeos gravados e postados lá, como também a playlist das lições dos adultos do trimestre passado e rever todos os vídeos postados lá. Mas hoje nós queremos dar início ao terceiro trimestre de 2018, uma lição riquíssima, escrita pelo nosso companheiro pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele vem falando assuntos do livro de Levítico e o tema do trimestre é adoração, santidade e serviço. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então, o pastor Cláudio Honor de Andrade é o nosso comentarista e já na primeira lição do dia de hoje, datada de 1º de julho de 2018, o tema vem Levítico, adoração e serviço ao Senhor, com o texto áureo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico 26:11. Está falando exatamente das leis sacrificiais. No livro de Levítico, nós encontramos leis. E as leis, elas podem ser divididas em leis como a lei moral, que são as leis que tratam dos mandamentos para com o Senhor e para com o próximo, que estão arraigadas em nosso coração. Levítico fala das leis cerimoniais, a cerimônia do culto, o sacrifício, a adoração, o serviço, tudo relativo ao andar, ao vestir, ao falar, ao comportar-se dos sacerdotes, como também do povo de Israel mediante a adoração e ao serviço no tabernáculo, que posteriormente vieram a construir o templo. E por fim, as leis civis, que tratam de terras, que tratam de negócios, que é relativo aos direitos e deveres do próximo, os deveres da vivência em sociedade, que hoje, nos países, no nosso caso, no Brasil, nós dispomos da Constituição brasileira. Nesse período era Israel que dispunha das leis. É bom que se diga que nesse período que Israel sai do Egito, e está entrando em terras novas, a terra de Canaã, terra que Deus prometeu, e todo esse preparo no deserto, através das leis, o povo de Israel, eles vivem no Egito como escravos. E os escravos, eles não possuem direitos, apenas deveres. Tem que trabalhar, servir enquanto puder. E posteriormente a isso eles não têm uma ideia, um templo, um pastor, literaturas bíblicas que eles possam estar sempre aprendendo. Então eles dispunham de quê? Das leis, aliás, eles dispunham da tradição oral, daquilo que eles ouviram dos pais, ouviram de Abraão, de Isaac, de Jacó, sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre os propósitos de Deus. Então eles precisam melhorar esse entendimento, precisam conhecer mais, e através do tabernáculo, através das leis, através da vivência em sociedade, Deus os chama da terra do Egito, tira eles da escravidão e coloca na terra boa como uma nação, com direitos, com deveres, com propriedades, com culto, agora com leis. Então eles estão agora num modo diferente, precisam aprender realmente como uma sociedade que eram, todas essas leis e essa vivência, e principalmente a servir a Deus com prioridade. Então o livro de Levítico, ele trata exclusivamente desses assuntos, das funções, da adoração e etc. A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino.
Aí nós já estaremos falando já de início sobre o livro de Levítico, né? Sobre o livro de Levítico, aqui fala da canonicidade, fala do gênero literário, fala da autoria, fala da data. Então, o livro de Levítico ele se divide pelo menos por 3 tópicos, né? Que é a introdução, a divisão do livro e os fatores importantes. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essas três abordagens que o livro de Levítico fala. O autor do livro de Levítico é Moisés. A lição fala mais ou menos a data de 455, alguns acreditam que a data da escrita é 1450 até 1410 a.C., né? E esse nome do livro Levítico não foi Moisés que deu, mas a Septuaginta, na época da tradução dos 70 para a tradução grega da Bíblia. Então eles fizeram esses acréscimos para facilitar a se reportar qual livro? Ao livro de Levítico. Então o livro de Levítico ele tem essas particularidades. Então vamos lá para as particularidades, a descrição, por exemplo, o livro de Levítico. A descrição do sistema de sacrifício. Então, o livro de Levítico descreve todo o sistema de sacrifício, como que se dava, capítulo 1 até o 7 está falando sobre os sistemas de sacrifícios que o livro de Levítico encontra. E também, a partir do capítulo 8, o serviço dos sacerdotes no santuário. Então, eles tinham um serviço e esse serviço estava estipulado, estava descrito. Eles deveriam seguir essas normas de serviço, porque isso era a lei cerimonial. Se eles infringissem a lei, morreriam. O caso de Arão, que era o sacerdote, sumo sacerdote, e os seus filhos, tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E se dividiu em turno para servir no tabernáculo. E quando era o turno de Nadab e Abiú, eles deveriam acender o altar de sacrifício que estava dentro do lugar santo, com a brasa do altar de holocausto, que estava fora do lugar santo, estava no pátio do tabernáculo. Agora, não sei por qual motivo eles não fizeram isso e levaram fogo estranho ao altar de sacrifício. E como eles infringiram a regra, diz o texto que caiu fogo do céu e consumiu os 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, por infringir a lei sacrificial. Então, os sacerdotes, eles tinham as leis que regiam todo esse serviço dentro do tabernáculo, eles precisavam obedecer essas leis. No capítulo 16 ainda fala as leis das impurezas, né? Inclusive, a mulher, quando estava no seu período menstrual, era considerada impura. Então, precisava ter alguns requisitos depois do período menstrual. Tomar banho com águas limpas e correntes para poder voltar a ter a sua purificação adequada. O código de santidade também é visto no livro de Levítico. As ofertas para o santuário. Então, são vários fatores que nós vamos aprender nesse trimestre com o estudo do livro de Levítico, né? Enquanto Gênesis é o homem perdido, perdeu o paraíso, saiu pelo pecado. Êxodo, através do Cordeiro Pascual, ele redime o homem, então o Êxodo é chamado o homem redimido. O livro de Levítico, agora, depois desse homem redimido, é o homem cultuando. Então nós vemos o livro de Levítico voltado expressamente para a adoração e a santidade perante Deus. Então é o homem cultuando, são as particularidades dos livros do Pentateuco, né? O Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros, penta é 5. Teuco, livro. Então os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então agora nós estamos estudando Levítico especificamente. Temos algumas curiosidades no livro de Levítico, por exemplo, a palavra sacrifícios, ela aparece 42 vezes no livro de Levítico. A palavra sacerdote, ela aparece 189 vezes no livro de Levítico. A palavra sangue, ela aparece, por sua vez, 86 vezes no livro de Levítico. A palavra santo aparece 87 vezes no livro de Levítico. A palavra expiação aparece 45 vezes no livro de Levítico. São as particularidades para a gente entender, os que já pesquisaram, né, sobre esse sistema sacrificial. Agora, nós precisamos descrever em Levítico o sistema sacrificial. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos ali diversos sistemas sacrificiais. Por exemplo, os holocaustos. Como seriam esses holocaustos? Os tipos de animais, quais os animais e para qual oferta cada animal representaria o tipo de oferta, né? Temos também as ofertas de manjares descritas ali em Levítico.
os sacrifícios de paz ou de alegria, aqueles que estão felizes, né, e querem sacrificar a Deus por esta alegria, os que estão vivendo em paz e querem agradecer a Deus por essa paz, tinha um tipo de sacrifício que eles precisavam oferecer. A expiação pelo pecado, como que se daria a expiação pelo pecado? Esse capítulo 4 em diante, ele vai descrever a expiação pelo pecado. O sacrifício pelo sacrilégio, né? Capítulo 5 também fala da expiação pelo sacrilégio e outras instruções para os sacerdotes, para o povo. Até o capítulo 7 está descrevendo o sistema de sacrifício. Não tem como a gente dissecar cada um aqui, porque isso não é o objetivo, mas mostrar para você essa descrição para que o professor e a professora possam buscar informações, ler, estudar, para trazer uma aula mais enriquecida, mas pelo menos nortear, dar o caminho para o professor e a professora na aula desse primeiro trimestre de 2018. O sacrifício dos sacerdotes no santuário, no capítulo 8 até o 10, está falando está falando dos serviços dos sacerdotes no santuário. Então, primeiro nós temos lá no capítulo 8 a ordenação de Arão e seus filhos a sacerdotes. Então, são diversos os fatores: banhar com água limpa, depois se vestir com vestes brancas, símbolo da pureza, colocar o dedo polegar direito no sangue, simbolizando santidade nas ações, nas obras, polegar no pé direito, no dedo do pé direito, significando santidade no andar diante de Deus, diante do povo, sangue na orelha direita, simbolizando santidade no ouvir. Agora você não pode ouvir qualquer coisa, né? E para hoje também, cada um de nós somos sacerdotes. A Bíblia diz isso, que a igreja de Deus somos sacerdotes. E como sacerdote nós temos essas prerrogativas, lógico que não com o sentido literal, matar o animal e molhar o sangue, mas o sangue de Cristo, ele já nos purifica de todo o pecado e da morte. Então nós não podemos ouvir qualquer coisa, qualquer música, qualquer assunto. Tem que ser assuntos que vão dar enlevo espiritual para a nossa alma. Então os sacerdotes tomam posse no capítulo 9, depois de ordenados, tomam posse. Ainda ali no capítulo 10 está contado, ali no capítulo 10 conta a história de Nadab e Abiú, a desobediência e a morte. Depois o pecado de Eleazar e Tamar, que também pecaram, capítulo 10. Então ali vem contando as descrições desses tipos de pecado. E já no capítulo 11 de Levítico, o livro vai descrever as leis das impurezas. Por exemplo, a imundície dos animais, tem os animais que são imundos, e eles não podem ser oferecidos em sacrifício, né? Então esses animais estão coletados lá para que os sacerdotes estão descritos para que esses animais foram descritos para que o sacerdote pudesse conhecê-los e evitar o sacrifício desses tipos de animais. A imundície do parto, quando a mulher dava luz, então tinha o período da imundície que está descrito lá no Levítico 12. A imundície da pele, em questão de lepra, questão de doença, também está colocado ali em Levítico. Imundície de emissão, imundície morais, são diversas questões das leis. Então as leis é quem dizia o que era imundície, o que não era e o que deveria ser para evitar esse tipo de imundície no livro de Levítico. E o Código de Santidade, tem estabelecido no capítulo 17 ao 26 de Levítico o Código de Santidade. Então, quer dizer, matando por alimento, como que acontecia? O indivíduo está com fome, ele mata por alimento. Qual que é o procedimento com esse indivíduo que matou por alimento? Sobre ser sagrado, as questões do sagrado. Capítulo 18 começa falando sobre o sagrado, o que é o sagrado, o que não é. As leis para sacerdotes e sacrifícios, então as leis para os sacerdotes, o andar, o mover, diversas questões dos sacerdotes. Dias santos e festas religiosas foram estipulados também para ser guardados os dias santos e as festas, e se infringido esses dias e essas festas tinha uma punição, porque isso estava estabelecido por lei, era um código. Punição para blasfêmia, qualquer tipo de blasfêmia está registrado no capítulo 24. O professor e a professora podem observar isso. Os anos de descanso, né, do jubileu, as terras e etc. Qual o período que as terras eram devolvidas para o seu primeiro dono, né? As questões dos escravos, tudo está ali no Código de Santidade. E as bênçãos por obediência e punição por desobediência, desde Levítico a Deuteronômio, né? Deuteronômio 28 também fala sobre
Quando Moisés sobe no Monte Gerizim, ele fala das bênçãos decorrentes da obediência às leis do Senhor. Tanto as bênçãos materiais, a chuva, os animais que estariam criando sem uma perca, as plantações estariam dando seus frutos na medida certa para aquele que obedecesse. E a paz na terra e a amizade entre as demais nações. Agora, a desobediência, quando ele sobe do Monte Ebal, Moisés fala da consequência da desobediência. Então ele diz que a chuva não viria, os animais morreriam, a produção da alimentação seria escassa, os inimigos colocariam para Israel fugir das suas próprias terras. Então, em Levítico também tem essa questão da obediência e o resultado da obediência, e a desobediência das leis e as consequências dela. E, posteriormente, no capítulo 27, nós temos ofertas para o santuário. Então, o livro de Levítico, ele expressa a santidade, né? Ele vai mostrando como o título oferece, a santidade. Pelo menos 5 grandiosas ofertas o povo de Israel precisavam oferecer ou ter em mente e conhecê-las bem. Por exemplo, ofertas de holocaustos, que era o sacrifício diário. Por isso que Levítico está dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era o altar de holocausto. Então ali as ofertas seriam diárias. Oferta de manjares, sacrifício de dedicação diária. Oferta de manjares. Então eles ofereciam o trigo, o mel e flor de farinhas como oferta de manjares, os manjares descritos em Levítico capítulo 2. E sacrifícios pacíficos, oferta de ação de graça. As primícias eram um tipo de sacrifícios pacífico porque eles davam graças a Deus pela produção da cevada, pela produção do trigo, pela produção da azeitona e do milho. Então as primeiras colheitas ofereciam para Deus, agradecendo a Deus pela terra, pela produção, pela saúde, né? Pela chuva. E outro tipo de oferta era os sacrifícios pelo pecado, sacrifício de convicção e ignorância. Então, alguns pecavam convicto e se arrependiam disso, então precisavam oferecer um sacrifício pelo pecado. Então, o animal inocente morreria no lugar do indivíduo que pecou, o culpado, porque pela lei, as leis diziam que a alma que pecar morreria. Então, aqueles indivíduos que pecassem deveriam ser, consequentemente, mortos. Mas tinha o animal, que através do sacrifício pelo pecado, ele morria no lugar do indivíduo que pecou, pela transferência dos pecados. E também os pecados pela ignorância. Às vezes o indivíduo pecava e não sabia que aquele fator era uma transgressão. Então também tinha o sacrifício por esse tipo de pecado. E a oferta pela culpa, sacrifício de restituição, restituir aquilo que os indivíduos haviam perdido. Então as maiores grandes ofertas você pode conferir em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 5, fora as festas, né? A festa do sábado, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, festa da trombeta, festa da expiação, festa dos tabernáculos, anos de descanso, ano do jubileu. Então eram festas que deveriam ser comemoradas por leis, tanto iniciada pelos sacerdotes, também pelo povo de Israel. Então as ofertas falam, põe a sua vida em ordem. As festas falam, mantenha a sua vida em ordem. Então a oferta era para... Ela estava dizendo exatamente isso, para o povo colocar a vida em ordem. E as festas, quer dizer, mantenham essa vida em ordem. Era alguma lição para o povo de Israel que precisavam aprender a obedecer a Deus e servi-lo com integridade. As ofertas, o sábado, guardar o 7º dia durante todo o ano. Os cristãos, eles não têm essa observância porque acreditamos que aquilo foi dado para o povo de Israel, exclusivamente para o povo de Israel. Fala aos filhos de Israel, né? Então era um código dado exatamente para o povo de Israel. Então o sábado era o dia de descanso para os judeus. E a Páscoa, que era símbolo da redenção, Páscoa era um dia, pães asmos, 7 dias, né? Então a Páscoa ela falava do resgate, da saída do povo de Israel. Ali temos lições impressionantes que apontavam para o futuro. A Páscoa ela apontava para Cristo e apontava a libertação de Israel da escravidão, como aponta para a libertação de todos aqueles que creem em Cristo, saindo do mundo através do sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal. Por isso que Paulo fala que Cristo, nossa Páscoa,
Ele fala nessa questão. Agora, Cristo é a nossa Páscoa, não é mais os animais, não é mais o coelho que nunca existiu e nem o ovo de Páscoa, mas Cristo é a nossa passagem. Saímos do mundo através de Cristo para entrar no mundo espiritual, no reino de Deus. E a festa do Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias, 50 dias, aí vinha a festa dos Pentecostes. As festas das primícias eram agradecimentos pelas primeiras colheitas. Então, quando eles colhiam a primeira colheita do trigo, então ofereciam pães em oferta de gratidão a Deus pela chuva, pelo trigo e pela alimentação. A festa de Pentecostes era agradecimento pela colheita total. E a festa das primícias também ela remete à ressurreição de Cristo, a ressurreição, tem simbolização ali entre a ressurreição ou as ressurreição. A festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, ela está registrada o que aconteceu em Atos 2, que foi o mover do Espírito Santo, derramado do Espírito de Deus na vida da igreja primitiva. E ainda temos a festa das trombetas, que era a festa do Ano Novo, indicava a futura reunião do povo de Deus após a dispersão. Então, a festa das trombetas também ela tem símbolos, aponta para o futuro, é a reunião do povo de Deus diante do arrebatamento. A festa da expiação, Levítico 23, é o maior dia dos hebreus, dia de confissão, dia de sacrifício pelo pecado. A festa da expiação era uma festa comemorada e o capítulo longo, até o 26 de Levítico, está dizendo sobre essa atitude. A festa dos tabernáculos, ou as festas dos tabernáculos, comemoração do período em que viveram em tendas na jornada do deserto. Uma semana inteira eles viviam comemorando a festa dos tabernáculos. Então, durante a semana, eles saíam, até hoje o povo de Israel saem dos seus apartamentos, das suas casas e fazem barracas como se fossem tendas. E ali, durante uma semana, eles contam para os seus filhos por que aquela festa dos tabernáculos está relacionada a essas cabanas e viver ali em tendas. Então, é porque eles viveram no deserto durante 40 e poucos anos em tabernáculos. Então, eles estão lembrando esse período que viveram em tabernáculos, como peregrino pelo deserto, sob uma promessa de Deus. E Deus os guardou, tanto na alimentação, providenciando a alimentação, como o aquecimento, como promessa e etc. Então, os filhos precisam estar cientes do propósito da festa do tabernáculo. Por isso que até hoje eles comemoram a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a comemoração do período em que viveram em tendas, na jornada pelo deserto. Então, era uma semana inteira de comemoração, viviam em barracas e lia-se as leis. Então, o povo de Israel saíam e saem até os dias de hoje, se não me engano, para esta comemoração da festa dos tabernáculos. Então, habitando em tendas, saem das suas casas, dos seus apartamentos e começam a habitar em tendas juntamente com sua família. E quando os filhos questionam, eles vão ensiná-los que esta comemoração é relativa ao período em que eles saíram do Egito e habitavam em tendas no deserto. Então, contam toda a história para a memória dos filhos em relação ao período do tabernáculo. E ainda temos o ano de descanso, o ano sabático, que a cada 7 anos a terra poderia ser produzida 6 anos, do 7º ano era o ano de descanso. Mediante devoção, a terra era santificada novamente, se autopurificava e se tornava autoprodutiva simplesmente pelo fato de ficar um ano inteiro sem ser colhida ou trabalhada pelo povo de Israel. O ano do jubileu, a cada 50 anos, cada 50 anos a terra não era cultivada, os escravos eram os livres, quer dizer, os escravos, depois de 50 anos de servidão, eles poderiam, no ano do jubileu, ser libertos, ser soltos, mas muitos escravos preferiam ficar com seus patrões. Este era o escravo de orelha furada. Eles furavam a orelha para dizer ele está servindo livremente, porque quis, porque não tem para onde ir, ou porque simplesmente quer ficar com o patrão. E as restituições das terras, as pessoas que compravam as terras, 50 anos depois, essas terras voltavam aos seus primeiros donos. Está escrito em Levítico sobre esse aspecto aí da restituição das terras. E nós temos algumas curiosidades em Levítico, por exemplo, o número 7 ele é muito presente, apesar de muitas pessoas não ligarem muito para a numerologia bíblica, mas todavia tem uma curiosidade. O povo de Israel trabalhavam
O povo de Israel trabalhariam 6 anos, no 7º era o sábado. O ano sabático, trabalhariam a terra e colheriam 6 anos, o 7º ano era o ano sabático. O ano do jubileu, ele era composto de 7 vezes 7, 49, o próximo já era o ano do jubileu. O Pentecoste, por exemplo, eram 7 dias, 7 semanas após a Páscoa. A festa das trombetas era comemorada no 7º mês. A festa dos tabernáculos no 7º mês. A oferta ou a festa da expiação no 7º mês. A festa da Páscoa no 7º mês também. Então, as particularidades, curiosidades que nós encontramos aí no livro de Levítico. Então, o livro de Levítico está dizendo praticamente, põe a sua vida em ordem, mantenha a sua vida em ordem. E o verdadeiro levita é o que serve, não apenas um cantor, né? O que eu canto, eu toco, eu sou considerado levita. Levita, ele é muito mais do que isso. Da tribo de Levi eram escolhidas as pessoas para cantar e para compor, para tocar. Mas a prática era geral, era em relação à santidade, sacrifício, obras, exemplos, serviços. Então, o verdadeiro levita é o que serve a Deus, não é o que canta. Hoje as pessoas tendem muito a dizer que o que canta é o levita. O que canta é o que serve. Inclusive, os levitas tinham que cortar lenhas para que o fogo não pudesse se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, as famílias que cortavam, estipuladas para cortarem lenha, tinham que levantar cedo e ir em busca de lenha no deserto, às vezes ir no deserto da Arábia, para buscar lenhas. Então, não é fácil a vida de levita, não é somente cantar e compor, tocar e fazer sucesso. Não é este o objetivo do levita, mas do serviço, do trabalho, e trabalhar bem obedecendo princípios e obedecendo leis para o Senhor, seu Deus. Então, a adoração ela está implícita no livro de Levítico, falando que Cristo foi suficiente, mas o sacrifício e a adoração da vida cristã diária, ela é necessária, ela não é mensal, não é quinzenal, não é anual, mas todos os dias da nossa vida nós precisamos ter esta certeza. E ainda o livro ele encerra, então, a lição então encerra dizendo da razão do livro, purificar Israel das abominações do Egito. Eles vieram com muito pensamento dos egípcios, porque viveram lá por longos anos, e mesmo vivendo na terra do Egito, eles não tinham, eles não tinham um templo para adorá-lo a Deus, não tinham um pastor, um líder, literaturas. Isso foi dado no deserto, então eles precisavam aprender primeiro a ser um povo, a se organizar como nação, ter leis, ter respeito, ter seus direitos garantidos como os deveres a serem obedecidos. E preservar Israel das iniquidades de Canaã. Então, com as leis, eles deveriam ser povos diferentes, não entrar na mesma questão da idolatria, da imoralidade, que todas aquelas abominações que os cananeus, os filisteus, jebuseus cometiam, não afetasse Israel, porque era um povo especial, zeloso de boas obras, com propósitos e princípios definidos por Deus. Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro de obra para Deus. Então Israel precisava adorar, a verdadeira adoração, era o modelo, porque a partir dali o Criador, o Senhor Jesus Cristo, Salvador, viria da tribo de Israel. E o manual do sacerdotes são as atividades cultuais. Ele tinha, então, todos os princípios de regências que regiam a vida do sacerdote. E atividades santificadoras, o sacerdote é quem promovia as atividades para santificar o povo, para santificar a si mesmo. Atividades intercessoras, era o sacerdote quem intercedia pelo povo diante de Deus. E, então, são essas prerrogativas no livro de Levítico que são interessantes de observar. Eu não tenho aqui por objetivo falar tudo do livro de Levítico, simplesmente mostrar os subsídios, os assuntos que há no livro de Levítico para que o professor, se quiser, e a professora também, possam estar explorando com prioridade para que a sua aula seja uma aula dinâmica, uma aula enriquecida, uma aula bíblica, e assim levar os seus alunos a meditar no livro de Levítico, a conhecer, a ler, todos esses ritos, rituais, leis e sacrifícios que estão prescritos ali, eles apontam para a nossa vida também. Lógico que hoje nós não temos a figura do animal, nós não matamos o animal, não temos um altar de sacrifício como tinha o povo de Israel. Mas isso são símbolos. O animal, o cordeiro, ele representa Deus, representa Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascal. E o altar de sacrifício representa a cruz de Cristo. E assim sucessivamente, nós podemos entender no livro de Levítico também a nossa adoração, também o nosso louvor e o nosso serviço ser melhor entendido quando observamos as exigências de um Deus que é zeloso, um Deus que é sobre tudo, que é poderoso, que
que exige o melhor do seu povo e que quer trazer o povo para uma adoração verdadeira e uma vida e um sacrifício inteiramente voltado para o amor de Deus por nós. Professor e professora, que Deus em Cristo vos abençoe, que a sua aula seja uma aula abençoada nesta primeira lição do trimestre de 2018. Deus em Cristo vos abençoe.